Atenção, senhoras e senhores. Nós temos aqui alguém que os pareceres dele custam no mínimo 500 mil reais. Verdade. Um parecer com o doutor Durso. E ele vem aqui dar o seu parecer grátis. Então aumente o volume do seu rádio, chegue mais perto da televisão, coloque o óculos se você precisar deles, porque agora nós vamos explicar direitinho o que é esse negócio aí do GovBR, que os caras estão querendo que a gente chegue no hotel, porque é o seguinte, pelo que eu ouvi, eles falam, não, isso aí vai ser melhor para quem é hospedado e para quem está hospedando, ou seja, para o estabelecimento e para o cliente. Eu nunca tive problema quando eu vou me registrar no hotel. Você chega lá, normalmente o cara, seja bem-vindo. Se tiver alguém, eu falo, por favor, você pode sentar ali 5 minutos? Aí você senta 5 minutos, ele vem com uma ficha, você preenche. Eu não entendo essa preocupação do governo com os hotéis. Talvez o governo devia se preocupar com o INSS, com a fila do INSS, isso, que é gigante. que tem 3 milhões de pessoas na fila do INSS. Então, ao invés de se preocupar com o hotelzinho, com a pousada, não é com a nossa latrinca, com essa pataquada que inventaram, se preocupar com realmente o que precisa ser resolvido. Por que, doutor, essa nova determinação? Tudo bem, Emílio? Prazer voltar aqui no Pânico para falar de um tema importante, porque a sua pergunta foi a minha pergunta. Quando eu vi essa notícia, e é importante a gente colocar para a audiência algumas notícias complementares, para a gente colocar todo mundo no mesmo momento, eu fui também pesquisar. Fui, inclusive, perguntar para conhecidos donos de hotel se isso ajuda ou atrapalha. Inclusive para trazer para cá. O primeiro ponto de uma notícia que me chamou a atenção desse mês foi que a Receita Federal disse que estava usando de maneira muito mais intensificada inteligências artificiais para monitorar publicações de cidadãos, para controlar ostentações. Então, se você está viajando, para onde, carro, viagem, alimentação, restaurantes de luxo, etc., para verificar se o seu imposto de renda bate com o que você mostra sobre sua vida nas redes sociais. Tá, tudo bem. Primeiro ponto. Tá. Aí, logo depois, vem a notícia da obrigatoriedade de você preencher este check-in digital, que tem algumas formas. A mais recomendada pelo governo, que é também uma muito chata, é usar o GovBR, o aplicativo ou o site, etc. Mas também existem outras formas. Muita gente, quando eu postei um vídeo criticando essa medida no meu Instagram, comentou lá, mas não é só desta forma. Você também pode usar um token de assinatura digital, que ninguém anda no bolso. Com token. Vamos falar, você pode mandar uma carta. Então existem duas formas, ou com token de assinatura digital, ou com o GovBR, porque o governo quer ter certeza que quem está colocando aqueles dados é você, parte dessa premissa, tá? Mas aí a gente vai para a situação da obrigatoriedade desse preenchimento. Última ressalva, que é importante colocar. Sempre foi obrigatório. Sim. Nós preenchermos, só que ficava sob responsabilidade do hotel pegar essa ficha de hóspede e mandar para o Ministério do Turismo. De alguma forma, ele pegava essas informações, jogava no sistema e mandava, escaneava o documento. Às vezes não mandava, às vezes mandava incompleto. Era de responsabilidade do hotel esse controle e depois do governo federal de aplicar se a ficha estava bem preenchida para virar estatística sobre turismo. Só para isso. Tá. Beleza. Quando vem a obrigatoriedade do check-in digital, eles estão jogando toda a responsabilidade de preencher esse formulário de maneira adequada e assumir que hotel você vai ficar, até quando, etc., nas costas do hóspede. Porque se ele não fizer, ele não entra. Segundo ponto, ele está burocratizando a sua vida, porque o GovBR é um aplicativo, acho que todo mundo conhece, muito ruim. Se você perde acesso, é péssimo. Toda vez, às vezes, para entrar é horrível. Tem que o usuário entrar no banco, daí você tem que lembrar da senha. Tudo que é Gov é ruim. Esse aplicativo é um exemplo de... Tem muita gente que eu conheço que me procura, como eu trabalho nessa área de direito digital, falou, doutor, eu não tenho acesso ao meu GovBR. Esse indivíduo está com um problemaço agora para viajar, para entrar num hotel. Então, isso burocratiza. E eu fui confirmar essa informação com os meus conhecidos donos de hotel. Falei, isso é bom ou é ruim? Todos responderam que é péssimo. Porque o hóspede vai chegar para fazer o check-in, sem ter feito anteriormente, claro,
a gente sempre faz na última hora, normal do brasileiro, e ele não vai ter, muitas vezes, o GovBR logado, não vai ter um certificado digital, e ele vai ter que fazer isso lá na recepção. E se eu não tiver o GovBR? E se eu não tiver e se não entrar? Se eu não tiver celular? Se você for estrangeiro, você não faz. Não, eu estou sem meu celular. Brasileiro, eles emprestam um dispositivo no hotel, no check-in, para você fazer online. É para piorar, né? Ou seja, se vira. O que é um risco, do ponto de vista de segurança, brutal. Porque se esse computador ali do check-in, de alguma forma, está violado, com algum tipo de vírus, você poderia dar acesso ao seu GovBR. Mas ainda não chega na resposta final. Tá. Beleza. Então, ele não é bom. Ele não desburocratiza, muito pelo contrário, burocratiza. O setor não aprova. Então, por quê? A pergunta final. Então, por quê? E aí eu fui descobrir que, na verdade, interessa para o governo ter a certeza que você entrou em tal hotel, por quanto tempo, etc., para controlar o hóspede, porque essa informação da ficha preenchida manuscrita não chegava e não ficava num banco de dados super atualizado, incorporado ao sistema Gov, sistema do governo. Hoje vai ser super incorporado. Inclusive, dizem, com ligações diretas com Receita Federal, sistema de controle. E também para fiscalizar o hotel, para saber se ele está emitindo a nota de maneira adequada sobre a sua hospedagem. Sim. Porque se você vai lá, paga em dinheiro, vamos supor que o empresário não emitisse a nota, hoje eles sabem que você ficou, que você teve ali a sua diária paga e que ela deveria ter tido imposto recolhido. Ou seja, a minha suspeita, ao final, é que isso serve para controle e arrecadação. O controle porque vai cair nessa história de inteligência artificial e você só entrar num hotel e motéis. E esse setor tá... Motéis, você tá ferrado. Não, aí não. Inclusive o pessoal do setor já se manifestou. Isso me lembrou a velha União Soviética. Por favor, a Internacional nesse momento. Por gentileza. Vai lá, Reginaldinho, por gentileza. Respeita ao hino, hein? Isso me lembra a gloriosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que você chegava no hotel... Já era. E você... Tinha salinha. E você sabe, Durso, que coisa, Durso. Né? Tem um outro problema. Agora tem uma coisa. Você sabe quanto esse governo gastou em viagens de 23 até agora? 7 bilhões. Mentira. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia. Brasil! 7 bilhões em viagens. Que essa turma não deve ter de milha, hein? Entendeu? Então, Será que você vê como é que é. E agora você tem que ir lá. Dá pra... E vai aqui na pousada. Não vai, no vai aqui na pousada, aqui no motel. Em Boiçucanga. Marezoca. A resposta é: o governo precisa arrecadar. E ao invés dele aumentar ele mesmo, como obrigação que tem de fiscalizar a ficha de hóspede, que já deveria fiscalizar, ele joga toda a culpa e toda a responsabilidade nas suas costas, porque se você não preenche o aplicativo, você não entra. Então agora, nós somos delatores do governo para assumir onde estamos, por quanto tempo, com quem estamos, para o governo nos controlar e também controlar o hotel para ver se ele emitiu adequadamente. Hotel e motéis? E motéis. Esse setor já se manifestou dizendo que está super preocupado, porque normalmente no Brasil é um setor mais discreto, sigilo, que cobra a documentação na entrada, mas não fazia o preenchimento do hóspede. Saía churrascaria. Agora, eu acho que isso aí não existe similar no mundo. Eu acho que é tupiniquim mesmo. Essa é uma coisa nossa. Eu tenho um exemplo. Eu fui para a China. A China é assim? A China é assim. Tem um exemplo. Sabemos onde vem a inspiração. Tá aí, papai Xi Jinping. Padrão ouro. Padrão ouro. Lá no motel, lá na China, tem que fazer? Você lê o QR Code. Não fui em motel na China, fiquei no hotel. Mas você lê o QR Code, faz o preenchimento e o banco de dados é interligado. Então, olha que interessante. Para aquele argumento de quem defende simplesmente qualquer ação do governo sem qualquer senso crítico, que fala, não, sempre teve a obrigatoriedade de preencher essa ficha de hóspede, esta é um argumento que não se sustenta, uma vez que havia um controle muito superficial e ficava na mão toda a responsabilidade do hotel de mandar. Às vezes extraviava, às vezes demorava, etc. Agora é automático, está no sistema. Então vem todo nesse modelo de controle para, no fim, arrecadar. E outra forma de arrecadação também vai ser
sanções administrativas, punir os hotéis que não se adequaram. Porque para parte dos contatos que eu liguei, falei, e aí, como que vocês estão fazendo? Ele falou, olha, a gente ainda não incorporou, porque está sendo muito ruim a experiência para o hóspede. Então, a gente ainda está fazendo manual. Esse empresário vai poder ser fiscalizado e pagar multa. E outra eles coisa, o querem hotel grande, Durso, o hotel grande, ele vai lá, põe um sistema que vale para todo mundo. Agora, o cara que é dono de uma pousada, claro. Esse cara vai ter um custo que é significativo para ele. Ou seja, vai aumentar provavelmente o preço das hospedagens, a gente vai pagar esse custo e a experiência vai ser pior. Porque quem já usou o GovBR, ele não funciona bem, ele trava, aí você põe sua facial, ele não reconhece. E aí, às vezes, tem verificação em 2 tempos, não é tão simples assim. Então, quer dizer, mais uma vez é o que você falou. A ideia de jirico. Você está transferindo a responsabilidade que devia ser do governo para o custo da sociedade num setor que sofreu muito durante a pandemia e teve problemas graves. Então, mais uma... Então, mas quem que teve a ideia de jirico? Que bolou essa? O Ministério das Ideias de jirico. Será que tem um ministério? Acho que tem. Tem um ministério que eles pegam os melhores jiricos de todo o Brasil e ficam lá. Mas sabe onde está a maldade? No fim de toda essa história, amigo? Porque eu entrei em debate sobre isso durante essa semana e muita gente falou, não, mas é informatização. A gente está cada vez mais conectado mesmo. A maldade está na forma de comunicar. Porque se o governo fizesse um modelo desse e chegasse a público e falasse, nós estamos fazendo porque não estamos controlando a ficha física, porque vai ser para taxar, etc. A gente transparência. Não. Agora a mentira é maldade. Não. O que eles falam aqui, o que a maioria fala, o cara que é mais quente, então vocês estão defendendo os sonegadores. A gente não conhece o governo, quem é o sonegador, quem é que toma o dinheiro. A gente é tudo contra. Tráfico humano, a gente defende. Aí. Então, esse é que é o negócio. Agora, eu falo no ano eleitoral, que o governo não tá lá, porra. Com essa popularidade. Como é que o cara lança isso a 6 meses da eleição? Uma coisa que só vai prejudicar quem vai no hotel e o dono do hotel. Só ganha o governo. E ainda, na hora de comunicar, mente. Porque o governo não está desburocratizando. Não está. Não pergunta mesmo. para hóspedes e pergunte para quem está no setor. Ninguém gostou. Não, tem pousada que nem tem internet. Exato, isso. Então, vamos supor que você vá num lugar em que tem dificuldade de acesso à internet. O Sami bem falou. Vai obrigar que esse indivíduo contrate um Starlink da vida, porque é a única possibilidade, por exemplo, em alguns povos afastados na Amazônia, etc., que não tem internet, para ele disponibilizar um Wi-Fi para o hóspede chegar lá, que não fez ainda de maneira antecipada, e provavelmente a gente não vai fazer, tem que fazer lá na hora, porque senão, se ele fizer, ele fala, não entra no hotel, o empresário tem a possibilidade de fazer o check-in e guardar a documentação, mas se ele for fiscalizado, vai pagar multa, porque a regra posta a partir de segunda passada é que todo mundo, para entrar no hotel e motéis, tem que fazer o check-in virtual. E o Airbnb? O Airbnb está fora dessa história, porque o Airbnb é um modelo de você locar o imóvel. Então, como é locação e não hospedagem, aquela lei lá atrás que determinava que tinha que preencher a ficha de hóspede, não se aplica ao Airbnb. Mas tem uma taxa... Mas o Airbnb, em alguns casos, já está fazendo integração para você fazer reserva de hotéis. Aí também para o Airbnb no check-in você vai ter que fazer. Mas para aquele modelo de locar apartamento, casa temporada, etc., não vai ter a obrigatoriedade do check-in virtual. Só burocratizou essa história. E, mais uma vez, eu repito, isso é importante para a audiência. Para todo mundo que está falando, isso é fake news, porque não tem GovBR. Ou é GovBR, ou é assinatura digital. Sabe por quê, amigo? Exato. Porque o governo acredita em você. É isso aí. Vamos fazer a premissa? Vamos lá. Se você tivesse um formulário que não fosse obrigatório, ou o GovBR, ou o certificado digital, bastaria que ao final tivesse um checkbox que você colocasse dizendo, eu garanto que os dados que eu preenchi referem-se a mim. Como você faz em passagem aérea. Muita gente usou esse exemplo. Não, está fazendo igual passagem aérea. Não está. Porque passagem aérea, você coloca as informações e garante que é você. O sistema do check-in digital, ele obriga você a comprovar que você é você através de um autenticador, seja o aplicativo do GovBR, seja um certificado digital. Por quê? Eles não querem que você minta de jeito nenhum, porque ele precisa fiscalizar. Ô Durso, agora uma pergunta referente a esses dados. Beleza, isso vai para o governo, mas a gente sabe também que as coisas às vezes não saem do jeito que o governo quer. Né? Eu aqui tentando fazer meia culpa. E essas informações, e se elas vazarem?
Porque assim, você tem praticamente todos os seus dados ali, inclusive o histórico, até que o Delari falou, se isso ficar salvo ou não. E aí daqui a pouco você vê as suas informações sendo vendidas aí para empresas e tudo mais. Existe essa possibilidade? Sua pergunta é excepcional. Porque a resposta não é se, é quando. É quando. O governo é exemplo de falta de cibersegurança em bancos de dados. Não foi a primeira vez, nem será a última, em que hackers invadem sistemas do governo e fazem vazamento de dados vendendo esse banco de dados. Esses dados vazados, inclusive de Receita Federal, tem declaração de imposto de renda liberado e vendida na internet. Mais dados tratados pelo governo, inclusive essa obrigatoriedade vai, mais uma vez, lembra, a gente falou, vai contra a LGPD, que deveria ser uma lei, diminuir o tratamento de dados, não aumentar, principalmente os digitais, os online, porque o governo agora vai saber onde você foi e quando vazar, o criminoso, hacker, vai saber qual é o seu estilo de vida, onde você gosta de viajar, quais foram as viagens a trabalho, quais foram as viagens a lazer, qual foi o meio de locomoção. Você é obrigado a colocar. Você foi de avião, você foi de carro, porque tudo isso, a pretexto da história do Ministério do Turismo, é fazer relatório de locomoção e de turismo, então eles querem saber tudo sobre aquela viagem. E se o tratamento e a segurança não for adequado, você está exposto mais uma vez. Então, em resumo, é péssimo. A novidade não é boa. Boa. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Mais uma ruim. Que coisa, mais uma. É ruim pra todo lado. É ruim pra todo lado. Muito bem. Bom, você quer complementar mais? Não, eu tô satisfeito, Emílio. Eu acho que é importante essa Eu não tô satisfeito. Eu também não. Ninguém tá. Eu tô satisfeito Principalmente do motel. Existe alguma ferramenta jurídica que eu, na pessoa física, possa entrar contra a situação, hotel, governo, falar, não quero, eu aciono você, advogado? O ideal seria algum órgão de defesa do consumidor, que também representa muitas vezes o governo, mas que pode defender o consumidor. Ou o segmento, aí sim seria importante. Os donos de hotéis começarem a mostrar público que isso é ruim, péssimo. E é só para controle, só para fiscalização e só para taxar, né, arrecadar. E mostrar que feriria a LGPD, poderia haver algum tipo de ação judicial a impedir. Mas é muito improvável, porque na verdade a lei é antiga que determina o preenchimento da ficha de hóspede. Eles mudaram a forma. Exato. E a forma é digital. O que incomoda é que eles coletam. Inclusive, em última informação, Emília, a gente precisa lembrar que toda vez que você usa um sistema eletrônico, você dá mais informações do que você acha que está dando. Então, é provável que o governo, ao você usar o GovBR, ele não vai só coletar o que você preencheu, mas ele também vai coletar o dispositivo que foi usado, qual é o seu celular, ele vai saber, então qual é o modelo do seu iPhone, qual é o seu sistema operacional, algumas informações que ele já tem, uma vez que você é obrigado a instalar o GovBR, e se você não usava antes, se você for viajar, agora você vai usar. E tudo fica no histórico. E vou dizer uma coisa pra você, doutor. E nós nunca vamos saber quem roubou os velhinhos do INSS. Lá não cadastraram Você ninguém. sabia que essa pauta tem tudo a ver com isso? Porque como que paga o furo? Quem vai pagar esse furo? Opa! A população, não é o autor, não é o criminoso. Porque olha as investigações, cadê? É? Por isso que você fala do INSS é importante. O golpe do INSS tem tudo a ver também. Porque não é só o governo Gastão, é o governo que deixou isso acontecer. E agora tem que pagar a conta. E a gente vai pagar através desse tipo de controle maior para arrecadar e tirar cada centavo. Aconteceu isso com a Receita Federal para compras na internet, na taxa das blusinhas, que estão até tentando voltar atrás, mas tudo isso foi mais controle, porque o governo tem que acabar com qualquer possibilidade de falta onde há arrecadação. É isso que está acontecendo no Brasil. Eu queria saber quem teve a ideia. Quem foi o gênio? Quem levantou a mão. Deixa comigo. Aquela reunião. Você procura. Tive uma ideia boa aqui agora. Quem no pra ministério? gente ganhar a eleição, hein? O que é? Vamos fazer um GovBR nos hotéis. Isso. Vamos fazer. Pra ganhar a A eleição. turma vai gostar. Boa, viu? Parabéns. Falando isso daí, eu acho que não foi jirico, não. Acho que foi corno. Porque pro cara querer saber todas essas informações, principalmente de motel. Ô, meu irmão. Eu quero ver nos Tá preocupado, hein? Porra, bicho. O cara tá preocupado. Dono de motel vai pagar multa. Porque eles não vão ceder, eu acho. Eles vão acabar pagando. Porque o motel, o cara vai na clandestinidade. Vai na hora. Muito íntimo, né? Ele apresenta o documento. Frila sem nota. Me chega com couro branco aqui todo dia. É isso, Emílio. Muito bem. Obrigado, Balinha de viu? menta. Ó, eu vou passar aqui as redes do Dr. Durso. Lá tem muitas dicas para você. Inclusive, ele veio aqui hoje, especialmente, eu pedi pro Dr. Durso vir aqui, especialmente para explicar para a população o que realmente vai acontecer com as suas férias, com o momento que você tiver que se hospedar aí numa pousada, num hotel, num momento de lazer. Aí você vai tomar uma calacrada
Eu postei governo. esse vídeo lá no Instagram. Tem um vídeo? Eu pus esse vídeo. legal. É um vídeo em charge, assim, pra ficar mais claro e didático. Cuidado, hein? Então tem o vídeo aí no Instagram do Dr. Durso para você poder entender. É @LuizAugustoDurso, Luiz com Z. Obrigado, doutor. Obrigado, Show de Dursão. bola. Muito bem. Dito isso... Que aula, hein? Tá vendo só? Por isso que é bom a gente ter amigos, não é? Sempre. A gente ter amigos aqui, Pra porque dar os informação. amigos vêm e trazem quanto custa essa informação para você.